Olá, colegas. Eu me chamo Alisson, sou graduando em Pedagogia aqui na UFPEL e sou bolsista do Grupo PET Educação. E hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, um livro escrito por Yuval Noah Harari, que é um escritor, professor, historiador, doutor em História pela Universidade de Oxford e professor lá na Universidade de Jerusalém, Israel. E esse livro foi um best-seller, é um best-seller mundial. É um grande sucesso, foi lido por muitas pessoas, foi comentado por muitas pessoas, estudado por muitas pessoas. Então, realmente, esse livro é um livro que ficou muito conhecido e deu muito o que falar. Como o nome do livro já indica, né, Uma Breve História da Humanidade, o Harari se propõe a descrever a história da humanidade e ele divide a história da humanidade em três grandes revoluções: a Revolução Cognitiva, a Revolução Agrícola e a Revolução Científica. Bom, a Revolução Cognitiva ocorre por volta de 70 mil anos atrás, aproximadamente. E ela ocorre principalmente quando o Homo sapiens passa a ter a capacidade de cooperar em grandes bandos, em bandos cada vez maiores, em bandos de quantidades de pessoas, né? E isso ocorre porque os seres humanos, os Homo sapiens, eles desenvolvem a capacidade de criar ficções, de criar histórias imaginárias e de acreditarem nelas coletivamente. Então, quando os seres humanos, os Homo sapiens, através da sua linguagem super complexa, passam a desenvolver essa capacidade de criar histórias de ficção, histórias que não existem, histórias imaginárias, essas histórias permitem que os seres humanos cooperem em bandos cada vez maiores, muito maiores do que os bandos que os outros animais cooperam. No livro ele traz alguns animais que cooperam em grupos de 80, de 100, de 150, mas o ser humano consegue passar dessa marca de 150 e cooperar em bandos muito maiores por conta dessas histórias de ficção que cria e que passa a acreditar e que utiliza delas para determinar a sua realidade objetiva. Então, essas histórias de ficção que o ser humano cria, ele não cria simplesmente para se divertir. Ele utiliza ela como uma ferramenta para que facilite a cooperação entre bandos cada vez maiores. E isso fez com que o ser humano adquirisse uma vantagem estratégica muito grande diante de todas as outras espécies de animais do planeta, por conta dessa cooperação em bandos muito grandes que estão cooperando assim porque acreditam nas mesmas histórias de ficção criadas. Bom, a Harari fundamenta isso colocando que todos os animais do planeta Terra experienciam duas camadas de realidade. A realidade objetiva, que trata-se de tudo aquilo que é palpável, é material, aquilo que nós temos contato na realidade. A realidade subjetiva, que trata-se de tudo aquilo que está no campo da psicologia, das habilidades mentais, né, que são os sentimentos, as sensações, o medo. Então, todos os animais do planeta experimentam essas duas camadas da realidade, a realidade objetiva e a realidade subjetiva. Os seres humanos têm o diferencial de conseguirem experimentar uma terceira camada da realidade, a realidade intersubjetiva, que trata-se justamente dessa capacidade de criar histórias, ficções, entidades imaginárias, conjuntos de regras, instituições imaginárias, que existem exclusivamente na nossa imaginação, verdadeiras ficções, e acreditar nelas coletivamente, utilizar delas para organizar a nossa realidade objetiva. Então, essa terceira camada da realidade, os seres humanos têm como experimentar, diferente de todos os outros animais que experimentam só a camada objetiva e a camada subjetiva. Então, é disso que trata-se essa capacidade do ser humano de criar histórias imaginárias, de criar essas realidades intersubjetivas, essas entidades intersubjetivas, e utilizar-se delas para ter uma cooperação em bandos muito grandes de seres humanos cada vez mais efetiva. Bom, e isso fez com que o ser humano se espalhasse pelo planeta, dominasse todos os lugares, aniquilasse todas as outras espécies de animais que tinham nos lugares. Então, a Harari traz aqui no livro, fundamentado em diversos estudos, aí, a quantidade imensa de espécies que foram extintas pelos seres humanos. Nós realmente destruíamos tudo por onde chegávamos, dominávamos tudo por onde chegávamos, inclusive outras espécies de seres humanos, do gênero Homo.
como o Homo neanderthais, o Homo florensis e alguns outros que o Harari traz aqui. O Homo sapiens foi o único que sobreviveu de todas essas outras espécies. Existem algumas teorias de como isso ocorreu. Uma das teorias mais fortes é de que talvez o Homo sapiens tenha aniquilado todas elas violentamente, realmente cometeu esses genocídios no passado. Não só com os seus parentes mais próximos do gênero Homo, com seus irmãos, né? Mas com diversas outras espécies de animais ao redor do planeta. E é muito comum que atualmente nós tenhamos essa preocupação com a extinção de outras espécies de animais do planeta, mas é interessante que nós sabemos que nós já viemos fazendo isso há 70 mil anos atrás, e antigamente em muito maior quantidade do que hoje, até porque não sobraram muitas espécies para que nós consigamos extinguir hoje. Ainda temos bastante, mas nós destruímos muito mais no passado, nesse período de tempo, a partir de 70 mil anos atrás. Bom, a segunda revolução que o Harari nos traz é a Revolução Agrícola, que ocorreu há cerca de 12 mil anos atrás. Então nós ficamos de 70 mil a 12 mil anos atrás, vivendo desta maneira como caçadores-coletores. Nós vivíamos caçando animais e coletando frutas, legumes e verduras e plantas no geral que nós sabemos que era seguro para nos alimentarmos. Então tínhamos esse estilo de vida de caçadores-coletores, nômades. Caçávamos e coletávamos em um lugar, quando já não tinha mais recursos naquele lugar, viajávamos para outro lugar, onde tinha mais abundância de recursos, e assim nós íamos e nos espalhamos pelo mundo inteiro, de 70 a 12 mil anos atrás. Há 12 mil anos atrás, nós passamos a desenvolver a agricultura. Aconteceu a Revolução Agrícola, a segunda revolução, que o Harari traz no livro. Essa revolução é caracterizada principalmente pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Consequentemente, pelo fim do nosso estilo de vida nômade, nós passamos a criar civilizações naqueles lugares em que nós decidimos nos instalar. Aí o Harari se aprofunda muito aqui em como isso aconteceu, quais são as teorias que indicam como pode ter, o que ocasionou esse desenvolvimento das técnicas agrícolas e agropecuárias. E é muito interessante, mas basicamente nós passamos a nos tornarmos agricultores, passamos a cultivar primeiramente trigo, lentilhas, ervilhas, arroz, né, em diversas partes do planeta ao mesmo tempo. E isso mudou completamente todo o nosso estilo de vida, mudou tudo, porque nós vivíamos caçando e coletando, e aí passamos... Claro que não foi de um ano para o outro, levaram décadas, séculos, né? Levou muito tempo para que esse processo fosse acontecendo, gerações e gerações, não foi de uma geração para outra, mas olhando historicamente aconteceu ali naquele período de tempo a Revolução Agrícola, e que proporcionou que grandes mudanças, profundas mudanças, tanto que é tratado como uma revolução, uma mudança, uma ruptura completa com o modo de vida com o modo de vida anterior, com os hábitos e com toda a maneira de nos organizarmos e de nos colocarmos no mundo. Nós sempre tivemos essa transição da Revolução Agrícola, historicamente entendida como algo positivo, algo bom, que trouxe muito progresso para o ser humano, que permitiu as criações das primeiras civilizações e que realmente transformou profundamente a humanidade, nosso modo de viver, e é responsável por nós vivermos como vivemos hoje. É sempre relatado de maneira positiva esse acontecimento, e de fato tem muitos lados positivos, evidentemente, mas o Harari traz uma perspectiva interessante sobre uma perspectiva de que talvez não foi tão bom assim para os sapiens a Revolução Agrícola. Pelo menos não para os sapiens que viviam naquele momento, que sofreram essa transição. E em alguns aspectos até hoje nós ainda sofremos algumas consequências dessa mudança abrupta de estilo de vida, de cultura, do modo de nós vivermos no mundo, né? Porque o nosso corpo biológico, ele desenvolveu, ele evoluiu ao longo do tempo para o estilo de vida caçador-coletor. Nós ficamos, pelo menos desde 70 mil a 12 mil anos atrás, esse período de 58 mil anos, nós passamos caçando e coletando na selva. E é evidente que antes desse período, antes dos 70 mil anos, antes da Revolução Cognitiva, olhando para os nossos familiares mais próximos na evolução da espécie, ao observarmos os chimpanzés, nós percebemos que o estilo de vida deles e o estilo de vida dos sapiens caçadores e coletores
era muito similar. Era um estilo de vida muito similar, caçar, né? A alimentação era muito diversificada, comiam muitos animais diferentes, comiam muitas plantas diferentes, pois estavam sempre mudando de local e descobrindo novas coisas, e tinham um estilo de vida muito mais, né, a aventura da caça, aquele ritual da caça, né, de ir atrás, de se colocar, passar o dia inteiro caçando, às vezes em jejum, e só se alimentar no fim do dia depois que caçar, todo o preparo físico, né, do ser humano para ser um animal guerreiro, né, na selva, e mudar abruptamente para um estilo de vida em que o ser humano ficava o dia inteiro numa lavoura, né, cultivando, ou agachado plantando, ou carregando água o dia inteiro para aguar a lavoura, né? Essa mudança abrupta de cultura, de hábitos, de estilo de vida, foi muito desfavorável para os seres humanos, porque o nosso corpo estava todo adaptado, desenvolvido, evoluído para aquele contexto da selva, para aquelas necessidades, e essa mudança abrupta não deu tempo para que o nosso corpo se adaptasse a esse novo estilo de vida, e ainda não deu tempo, desde os 12 mil anos atrás até atualmente, nosso corpo ainda tem muitos problemas advindos desse fato, né? A nossa própria ansiedade. Temos também problemas evolutivos na coluna, que vem de antes da revolução cognitiva, né? A coluna do ser humano que passou a ficar de pé. Os nossos ancestrais primatas, eles viviam em 4 patas, né? Se apoiavam nas mãos, então a nossa coluna toda evoluiu por milhões de anos para andar em 4 patas, e é muito recente que nós passamos a andar em 2 patas e ainda estamos evoluindo, então por isso nós temos muitos problemas na coluna. Então são diversos resquícios da evolução que nós ainda trazemos. Essa questão da mudança de cultura muito intensa que aconteceu na Revolução Agrícola também nos trouxe consequências e nos traz até hoje essas consequências. Trata-se de uma alimentação com muito menos nutrientes, pois nós passamos ali no início a cultivar poucos cereais que não supriam a nossa necessidade toda de nutrientes, de vitaminas, que antes eram supridas pelas caças e pelas coletas. Nós passamos a ter algumas doenças advindas da pecuária, principalmente vírus e outros problemas advindos da criação animal, né? Aquele monte de animais ali convivendo com seres humanos, era uma coisa que não acontecia antes, e isso trouxe muitos problemas, muitas doenças para nós. Isso já somado ao fato de que estavam desnutridos, né? Por conta da alimentação mais escassa, o fato de ter escassez quando a colheita acaba e nós ainda não conseguimos colher mais, então temos uma escassez, dependemos daquilo, né? Todo o estresse que isso traz. Começamos aí também a dividir a sociedade mais assim em classes de acordo com o trabalho, né? O início das civilizações, então a divisão em classes, e aí a classe que domina vai lá e pega o excedente da produção da classe que é dominada, e aí o início das civilizações, e tudo isso acontecendo, nós com essa capacidade de criar essas realidades intersubjetivas. E aí nós fundamos as primeiras civilizações, né? A própria ideia de uma civilização é uma entidade intersubjetiva, e elas são fundadas numa hierarquia que é baseada nas religiões, que significa que os líderes são enviados por deuses, e os deuses quiseram que eles nascessem da nobreza, e aí isso justifica, então, mais uma entidade intersubjetiva, que são os deuses, justificando o poder deles naquele sistema, essa nação, esse império, como vai ser depois temos os impérios, depois temos as monarquias, e assim nós seguimos até chegarmos na próxima revolução, que é a Revolução Científica. A Revolução Científica ocorre aproximadamente há 500 anos atrás, né? Novamente, não é uma revolução, um acontecimento abrupto que acontece de uma hora para outra, de um dia para o outro, de um ano para o outro. É um acontecimento que leva um período longo e acontece gradualmente. E aí, quando nós nos distanciamos, historicamente conseguimos colocar um período ali em que aconteceu esse fenômeno. Não foi de um dia, de uma hora para outra. A Revolução Científica começa a ocorrer ali há 500 anos atrás, mais ou menos, quando se esgota esse paradigma do conhecimento que está conectado a esse entendimento dessas entidades intersubjetivas das monarquias, que são justificadas pelas entidades intersubjetivas dos deuses. Isso acaba levando a uma construção de um paradigma do conhecimento em que o conhecimento todo já está dado. O ser humano já
já descobriu tudo que tem para descobrir, não tem nada novo para descobrir. Tudo que o ser humano tem para descobrir já foi descoberto. E está nos livros sagrados das religiões. Se tu não sabe, procura no livro sagrado ou pergunta pro líder religioso, ou pergunta pro rei, pergunta pro líder da civilização ou da religião, que ele vai te responder. O que não souber além disso, bom, então não se sabe, são os limites do conhecimento. Esse era o paradigma do conhecimento até então, mais ou menos em todo o mundo, até 500 anos atrás, quando isso começa a mudar e nós passamos a perceber a possibilidade de que nós construirmos novos conhecimentos, desenvolvermos novos conhecimentos através da observação empírica, da nossa própria observação dos fenômenos da realidade e do registro metódico dessas observações, e aí começa a história do método científico. Então nós passamos a entender que podemos construir conhecimento, desenvolver o conhecimento, as fronteiras do conhecimento, desenvolver novos conhecimentos a partir da observação da realidade, do registro dessas observações, seguindo métodos que são estabelecidos em consensos, de acordo com a lógica entre os observadores. E aí, a partir disso, desse entendimento de que o conhecimento sobre a realidade não tem limites e que nós somos capazes de construirmos novos conhecimentos e desenvolvermos esses conhecimentos, aprofundarmos o quanto nós conhecemos sobre a realidade para poder manipulá-la. E nós já fazemos isso desde muito tempo atrás. O próprio desenvolvimento da agricultura é uma demonstração clara da capacidade científica do ser humano. Então, nós sempre tivemos essa capacidade científica, essa capacidade de criar tecnologias que facilitam a nossa vida e que melhoram a exploração dos recursos. Quando construímos os primeiros projetos de irrigação para as primeiras grandes plantações, quando construímos saneamento básico, muito antes da Revolução Científica, né? Muito antes de 500 anos atrás, construímos saneamento básico, construímos uma série de tecnologias e desenvolvemos uma série de conhecimentos científicos ao longo desse tempo todo. Mas isso nunca foi colocado como ciência e nunca conseguiu assumir o papel central na construção dos novos conhecimentos. E essas transformações da Revolução Científica, elas não ocorreram apenas no campo da construção de conhecimentos, elas se estenderam para o campo social, para o campo político, o campo econômico, até por isso que trata-se de uma revolução, né? Por isso que o Harari classifica como revolução, pois foi um rompimento muito grande e muito abrangente, com diversos aspectos da nossa cultura até então. Essas mudanças, elas não ocorrem apenas no campo da construção de conhecimentos científicos sobre o funcionamento da realidade, elas ocorrem também no campo político. Esse entendimento de que nós somos capazes de construir novos conhecimentos e que logo, então, os conhecimentos não estão todos postos pelas escrituras sagradas e pelos líderes, então isso significa que não faz muito sentido que os líderes que estão lá justificados justamente por ter essa hegemonia intelectual e moral e divina, né, não faz sentido que esses líderes continuem sendo líderes sob essa justificativa, tendo em vista que nós estamos entendendo que essa justificativa não é mais válida. Nós tivemos aí, conhecemos ao longo da história, né, as revoluções que aconteceram, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, enfim, uma série de acontecimentos políticos ali que mudaram essa visão de que teríamos reis e rainhas, líderes determinados por deuses, né? E, portanto, Deus predeterminava quem ia nascer rico e quem ia nascer pobre, quem ia nascer na nobreza, quem ia nascer da plebe e deveria permanecer assim. E aí, com a Revolução Científica, a gente passa a entender que, bom, se os seres humanos têm a capacidade de construir novos conhecimentos e têm essa autonomia, então essa predeterminação de quem nasceu nobre e quem nasceu da plebe não existe. Então o ser humano tem essa liberdade para nascer pobre, nascer da plebe e virar nobre e ficar rico, ou também nascer rico e morrer pobre. Então esse entendimento sobre a liberdade do ser humano, ele se estende do campo epistemológico, né, para o campo social e político. E aí a ciência passa a ser a nova maneira o novo método de construção de novos conhecimentos, e a partir daí temos transformações importantes e profundas na nossa sociedade e que nós estamos vivendo até hoje. Quanto mais o tempo passa, mais intensamente essas transformações ocorrem.
Bom, e aí, a partir desse momento, a Harry consegue nos colocar as diferenças entre ciência e religião, que são dois conceitos que muitas vezes são colocados e percebidos pelas pessoas como antagônicos, como opostos, uma coisa oposta à outra, e o Harari nos traz essa concepção de que podemos entender ciência e religião como não sendo coisas opostas, não sendo conceitos antagônicos. E sim que a ciência trata-se do poder, a busca do ser humano por poder, a ciência, esse é o objetivo da ciência, não é? É conhecer a realidade, entender o seu funcionamento, para que, a partir desse entendimento, possa manipular o funcionamento dessa realidade para melhorar a sua situação em diversos aspectos diferentes. Então, a ciência trata-se da busca do ser humano por mais poder. E a religião trata-se da busca do ser humano por significado, essa atribuição de significado, que não trata-se nem de uma habilidade do ser humano, trata-se de uma necessidade do ser humano. Nós temos essa necessidade de atribuir significado àquilo que não entendemos como funciona. Aqueles buracos que são deixados pela ciência na construção geral do conhecimento são preenchidos pela religião, que é essa nossa necessidade de atribuir um significado àquilo que não entendemos como funciona. Então, ciência e religião são dois conceitos que estão profundamente relacionados. O próprio fato de esse próprio movimento de nós preenchermos esses espaços vazios que a ciência deixa com um significado através das religiões nos permite simular situações e observar aquela situação de posições diferentes que nós não observaríamos a partir dos métodos científicos que são baseados na experiência empírica, lógica, racional. Então, essa criação de ficções de atribuição de significado que nós fazemos é um bom exercício para o desenvolvimento científico, inclusive. E uma coisa alimenta a outra, ajuda a outra. Então, religião e ciência não estão como conceitos antagônicos, opostos, muito pelo contrário, devem andar juntos para o pleno desenvolvimento da humanidade. E aí o Harari coloca que nesse entendimento de religião, como busca por significado, nós provavelmente teremos duas novas religiões de base no futuro. A partir dessas intensas transformações que estão ocorrendo com a revolução científica, nós teremos novas religiões, né? Pois temos uma nova realidade. E essas religiões podem ser diversas, mas elas provavelmente vão estar centradas em duas bases, duas grandes religiões de bases, que ele chama de transhumanismo e de dadaísmo. Transhumanismo trata-se das transformações que os seres humanos vão fazer com o seu próprio corpo para adquirir mais habilidade ou mais longevidade, aumentar a sua expectativa de vida, né, e até burlar a morte de repente. Então essas transformações que os seres humanos estão cada vez mais com cada vez mais capacidades de fazer serão postas em prática. E aí nós vamos modificar a nossa realidade de maneiras muito intensas, porque vamos modificar o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, as nossas capacidades. E aí tem uma série muito interessante que chama Black Mirror, que é da Netflix. Ela traz vários cenários, várias situações possíveis a partir do uso dessas novas tecnologias que já estão acontecendo, que já estão sendo desenvolvidas, e daquelas que nós já conseguimos perceber que serão desenvolvidas a partir dessas, a partir do que já temos. E o dadaísmo, que seria a religião dos dados, que trata-se de entender que nós produzimos muitos dados ao longo da nossa vida atualmente, né? Todos os nossos hábitos, o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento biológico, o funcionamento da nossa consciência, né? O nosso funcionamento psicológico, o nosso comportamento, tudo que nós fazemos é uma quantidade imensa de dados, de informações que podem ser e deverão ser todas cada vez mais captadas pelos dispositivos que nós estamos utilizando. Atualmente o celular ajuda muito a captar muitas informações sobre nós, mas futuramente teremos mais dispositivos, até fruto do transhumanismo, teremos dispositivos mais complexos e eficazes, eficientes em coletar esses dados de nós. Na área da medicina, para melhorar nossa saúde, prevenção de doenças, né? Tratamento e prevenção de doenças, como no campo da psicologia, para melhorar o nosso estado psicológico, nossa inteligência emocional, quanto no campo comportamental, que aí eu acho que é o que é mais evidente hoje, né? Até só com os nossos celulares, smartphones já é possível, nós percebemos essa coleta de dados dos nossos hábitos de pesquisa, né? Enfim,
Nós estamos no início disso, nós estamos na fase embrionária de tudo isso. Isso vai ter consequências, reverberações muito profundas no futuro. E isso vai levar ao estabelecimento dessa religião dos dados, que irá fazer com que tenhamos computadores, inteligências artificiais, que já temos, mas cada vez mais desenvolvidas, que irão ser alimentadas com esses dados todos da humanidade. E aí nós podemos imaginar assim, um grande computador que é alimentado com todos os dados que são coletados de todos os seres humanos do mundo, e até em outros planetas que nós já estejamos. E com todos os dados de tudo do mundo, não só dos seres humanos, mas dos animais, de todos os dados possíveis. E aí o Harari diz que esse supercomputador vai saber melhor do funcionamento do nosso corpo do que nós mesmos. Vai nos conhecer melhor do que nós mesmos. E vai realizando cálculos. Nós já utilizamos hoje computadores para realizar cálculos muito complexos, que nós levaríamos muito tempo, né, tempos além das nossas capacidades para realizar. Nós já fazemos isso com os computadores, por isso que temos grandes descobertas científicas nos últimos tempos, por conta dessa ajuda dos computadores, os físicos utilizam muito disso. E isso tende a cada vez também evoluir mais e se complexificar mais. Os computadores tendem a resolver problemas cada vez mais complexos para nós. E tendem a resolver esses problemas de maneiras muito mais eficientes do que nós. E isso vai ter um impacto muito grande no futuro, porque os computadores vão resolver problemas que nós nem imaginamos que eles serão capazes de resolver, e nos conhecerão melhores do que nós mesmos, e aí isso vai criar um ambiente de uma religião dos dados, onde nossa vida, nossa existência será muito direcionada por computadores, por inteligências artificiais, né, que conhecem tudo e muito melhor do que qualquer ser humano da face da Terra. Então a Harari coloca que no futuro teremos essas duas religiões de base que podem fundamentar outras religiões, outras variantes, né, dessas ideias a partir dessas duas ideias centrais, o transhumanismo e o dadaísmo. E aí ele já está adentrando no próximo livro dele, que é o Homo Deus. Aí ele vai abordar a partir daqui então o que pode acontecer. E aí é Homo Deus, o nome Homo Deus, porque ele coloca que assim como hoje nos chamamos Homo sapiens, nós passaremos evoluiremos para uma nova espécie, que seria o Homo Deus, porque nós estamos adquirindo já, estamos ali na porta de entrada para utilizarmos destes poderes, verdadeiros poderes que nós historicamente sempre atribuímos aos deuses que nós criamos, essas entidades intersubjetivas que são os deuses, atribuímos capacidades a eles de manipular a realidade em níveis que nós imaginávamos que eram inalcançáveis para nós. Só que hoje, depois de tudo isso que o Harari nos fala no Sapiens, nós estamos chegando nas habilidades que nós demos para os deuses lá atrás. Então nós estamos nos tornando os deuses. E aí é o que trata o Homo Deus, que é um livro que eu recomendo muito, talvez possa vir em outro seminário falar para você sobre, que vai tratar desses assuntos daqui para frente e o que pode acontecer. Então é isso, muito obrigado, espero que tenha contribuído para vocês e leiam Sapiens, leiam Homo Deus e tenham todos um bom seminário. Até mais, tchau, tchau.